A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o profeta Fábio Araújo do canal Deus no Controle. Hoje é dia 12 de junho e a palavra de Deus para o seu coração está em 2 Samuel 8 em diante, que nos diz: Disse mais Uzai, bem conheceis a teu pai, e os homens que são valorosos, e com eles estão o espírito de amargura, como a ursa no campo, roubada dos cachorros. Também teu pai é um homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova ou em algum lugar, e será que, caindo no princípio, alguns entre eles, cada um que o ouvir, então dirá: houve derrota no povo que segue a Absalão. Irmãos, essa palavra aqui começa lá quando Davi foi escolhido para ser um rei. Saul ainda era rei. Então, assim, Davi foi levado ao trono. Deus criou uma situação e levou Davi para o trono. E aí, então, houve perseguição. E depois da morte de Saul, ele simplesmente se restabeleceu no trono. Mesmo estando ali num dia, ele simplesmente, Deus deu vitória a ele. E num dia ao qual ele não foi guerrear, ele viu simplesmente uma mulher e adulterou com ela, porque ela era casada. Então, assim, em vez dele confessar o seu pecado a Deus, ele não confessou. Ele simplesmente guardou para si, achando que estaria tudo bem. Mesmo depois ele estando grávida, e simplesmente mandou matar o seu marido, que fosse colocado à frente da batalha para que ele viesse a morrer. E então ele assumiu a mulher e iria assumir o filho. Só que Deus viu aquilo tudo e aguardou. E simplesmente Deus usou um profeta para chegar nele e simplesmente falar as suas palavras, né? Com que ele viesse verdadeiramente a confessar. Ele se arrependeu tudo, só que aquilo que Deus determinou ninguém pode impedir. Então, assim, uma das consequências foi a morte do garoto, do filho dele, e também foi amaldiçoado com que a espada nunca se apartaria da sua casa. E passaram-se anos. A sua filha, uma de suas filhas, foi estuprada pelo irmão, pelo seu meio-irmão. E aí então Absalão simplesmente matou esse irmão. E ficou fugindo, né? Porque todos queriam a morte dele. Era uma lei, né? Que cada um que morresse, então seus familiares poderiam pedir a morte. Só que aconteceu que Davi não cumpriu aquilo que ele falou, porque tinha amor ao seu filho. Nenhum pai vai matar o seu filho, né? E então ele simplesmente ficou na dele, deixou com que o menino ficasse fugido. Quando ele começou a voltar ao palácio, né, criou uma situação para que voltasse ao palácio, ele voltou ao palácio e aí então começou a tramar para tomar o trono, dizendo porque Davi muitas das vezes estava ocupado e não tinha como atender a todos. E aí então ele chegou a ficar influenciando o povo para que viessem a ouvi-lo, né, dando conselhos, tomando o lugar do rei. E simplesmente todo aquele povo estava mais contente com Absalão do que com Davi, porque Davi estava cobrando altos tributos por causa das guerras a qual ele batalhava e Deus dava vitórias, né? Precisava de armamentos, precisava de alimentação, mantimentos e tudo mais. E muitas das vezes, quando aperta ali o bolso das pessoas, todo mundo começa a reclamar. E não é de agora, irmãos, que isso acontece. Só que há um porém, né? Daí então, depois eles quis tomar o trono do rei. E depois que tomou o trono do rei, Davi saiu fugido. Estava faminto. E aí então, assim, ele mandou com que um dos seus profetas, dali que estavam, saiu ele, mais um monte de povo, e um desses profetas decidiu ficar. O seu conselheiro, que era Aitofel, simplesmente deu conselho para Absalão. Ele mudou de lado. Então, assim, né? Foi traído, Davi foi traído pelo seu filho e pelo seu conselheiro, né, de guerra. Então, o conselheiro deu um conselho para que ele viesse a guerrear e atrás de Davi naquele dia, porque eles estariam cansados e não conseguiriam fugir. E ele estava certo. Era um grande conselheiro. Mas daí então, o seu aprendiz deu um outro conselho por amor a Davi. Disse que não deveria ir porque eles estavam cansados e ainda estavam pensando, né, com muita raiva. Deveria deixar passar aquilo ali assim, porque eles estariam ali acordados, ficariam acordados naquele dia e verdadeiramente estariam em alerta e pegar no momento ao qual estivessem em desatenção.
E Absalão ouviu ao conselho do outro rapaz, e não de Aitofel. E aí então ele planejou tudo, falou com todas as tribos para que fossem atrás de Davi. Deu tempo para que Davi viesse a fugir, né? Atravessasse o Jordão e fosse fugir. E chegando ali numa cidade, ele simplesmente se alimentou e se preparou para a guerra. Davi separou em multidões de 100 e colocou líderes sobre esses 100 e dividiu 3 partes, um para cada general que foi com ele. E então foram para a guerra. E ali então Absalão também foi para a guerra atrás de Davi. Nesse encontro, os guerreiros de Davi foram vitoriosos. Só que há um porém. Davi havia simplesmente determinado que não se fizesse nada contra Absalão, que não tirasse sua vida. Mas aquele povo simplesmente, o seu chefe da guarda simplesmente decidiu matá-lo, quando Absalão ficou agarrado numa das árvores. Irmãos, não adianta se levantar contra o ungido de Deus. Davi era um escolhido de Deus para chefiar aquela nação ali, ser um líder político, um rei segundo o coração de Deus. Irmãos, cuidado com aquele que se levanta contra o homem de Deus, contra a mulher de Deus, contra o povo de Deus. Nós não devemos, irmãos, verdadeiramente tocados, simplesmente nós temos que orar pelas pessoas para que eles venham verdadeiramente ter bondade para nós, e não nós nos levantarmos contra eles quando eles se levantarem contra nós. Muitas das vezes, irmãos, é melhor a gente sair humilhado, sair por baixo, que o próprio Deus está vendo aquilo ali e ele simplesmente vai julgar a causa e vai dar a vitória para aquele que está certo. Muitas das vezes é preferível fugir. Muitas das vezes é preferível você sair de cabeça baixa, você sair humilhado, mas Deus te honrar mais lá na frente. Não adianta você querer bater de frente e fazer isso. Davi simplesmente, se tivesse entrado em guerra naquele período, teria simplesmente sido derrotado, porque todo o povo estava ao lado de Absalão. Quando Davi trouxe aqueles guerreiros, estavam cansados, planejou e simplesmente num ataque ali assim, Deus deu vitória, porque viu verdade no coração de Davi. Davi ficou, mas verdadeiramente aqueles que foram para a guerra simplesmente trouxeram a vitória. E é assim que Deus dá a vitória para o seu escolhido, o seu ungido. Não se toque em ungido, não se fala mal de um profeta, não se fala mal de um pastor, não se fala mal daquele que Deus escolheu, irmãos. Então, assim, há uma consequência. Absalão pagou com a vida, e muitas das vezes as pessoas estão pagando preço, estão pagando simplesmente porque falam mal do povo de Deus. O próprio povo de Deus fala mal dele. Não tem um crente que verdadeiramente para ali, assim, se abre a internet, é um falando mal do outro, um falando mal do profeta, falando daquilo outro, falando da pregação, falando da roupa. Irmãos, aquele que foi escolhido por Deus, Deus provou perante Davi que é ele mesmo que trata. Não é ninguém, não somos eu, não somos você, não é ninguém na face da terra que trata com aquele que Deus escolheu, porque aquele que Deus escolheu, ele decidiu simplesmente defender, mas isso não é uma carta branca para a pessoa fazer tudo que achar que deva, em que não vai haver consequências. Não, vai ter consequências sim, só que Deus é quem prepara essa consequência, o julgamento e ali assim, né, o castigo, por assim dizer, daquele que Deus escolheu. Não adianta nós tentarmos nos levantar, porque não vai dar, porque Deus coloca simplesmente como se fosse anjos em volta da pessoa, o protegendo e o guardando. Então, assim, cuidado, irmão. Se alguém se levantou contra você, você é escolhido de Deus. Então, assim, deixa ele embora, que Deus no momento certo vai julgar. Agora também não se levante contra ninguém. Isso não é uma carta branca para você pecar e fazer aquilo que achar na sua cabeça e se levantar até contra um outro ungido de Deus. E simplesmente assim, fica na sua e simplesmente deixar com que ali assim, com que Deus venha simplesmente fazer da sua vontade sobre a vida da pessoa. Amém, irmãos? Vamos estar orando. Altíssimo e soberano Deus, Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Meu Deus, muito obrigado por mais esse dia de vida. Muito obrigado por mais essa palavra, meu Deus, onde o Senhor está dizendo que vai se levantar contra os nossos inimigos, contra aqueles que têm se levantado contra nós. Senhor, meu Deus, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor venha fazer sim, meu Pai, justiça conforme a sua vontade. Meu Deus, venha fazer o seu querer ali, meu Pai. Meu Deus, nos dê a segurança, meu Deus, para que nós não venhamos nos levantar, meu Deus, dê estabilidade emocional, sentimental, meu Pai.
para que nós venhamos estar guardados, meu Pai. Meu Senhor Jesus Cristo, aguardando aquilo que o Senhor venha fazer, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, muito tem se levantado, meu Deus, contra o outro, meu Pai. O povo de Deus tem perdido verdadeiramente o discernimento, meu Pai. Senhor, mas guarda esse povo que vai ouvir essa palavra, meu Pai. Meu Deus, para que eles venham verdadeiramente se lembrar e essa palavra venha estar guardada, porque quem faz justiça é o Senhor. Ai daquele que se levanta contra o ungido de Deus, meu Deus. Ai daquele que se levanta contra o povo de Deus, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha, meu Deus, estar abençoando, meu Deus, o nosso dia, meu Pai. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Amém. Você que foi abençoado com essa palavra, compartilhe com mais 7 ou 8 pessoas e deixe o seu like. Amém, irmãos?